Começou a gravar? Então, essa última parte do curso, então a ideia é pensar, então, a filosofia, tendo que ser a ver com a sua história, né, tendo que ser a ver com a sua historicidade primeira, inclusive no sentido, como a gente vai ver no final do curso, nas últimas aulas do curso, nesse sentido de um cânone. Nós viemos, então, da Grécia, nós somos herdeiros do pensamento grego. A gente já viu um pouco a polemização do Vernon, da Nicole sobre isso, mas eles não são exatamente historiadores, eles não são exatamente filósofos, eles são historiadores. A gente vai ver isso também no universo da filosofia. É claro que o autor que a gente vai ler, o Heidegger, né, esse Martin Heidegger, ele é um autor que sim, que vai falar que a filosofia ela é grega, porque a própria palavra filosofia é grega, né? Inclusive ele tem um livro em que ele fala, Introdução à Filosofia, em que ele vai falar de o que significa filosofia, né? A palavra, tudo bem, amor, a sabedoria e tal. Mas ele desmonta um pouco a palavra, né? Então essa aproximação, esse tender a, né, que é o filia, né? O filia é amizade no sentido também de relação, né? Então, relacionar-se com a sabedoria, mas não é ser sábio, num certo sentido. Então, a filosofia ela é um afastamento, né, dessa ideia do pensador, né? E é um pouco que a gente vai ver também o Heidegger revendo esses autores primeiros, que são ditos pré-socráticos, então, que seriam uma espécie de pré alguma coisa, portanto, eles não são completos, eles são um ainda não Sócrates, né? Isso que é pré-socrático, né? Eles viriam a ser Sócrates, né? E essa ideia de pré-socráticos, desde que se organizou o livro, tem esse título, né? Autores pré-socráticos. E chegaram para nós por fragmentos, tá? E aí o Heidegger vai exatamente se voltar para esses autores, né? Não só o Heidegger, se vocês viram a doxografia aí dos pensadores, tem o Hegel, todo mundo se voltou para esses autores. Mas o Heidegger vai tentar se voltar para o Heráclito, tentando pensar o que o Heráclito, esse autor, dito obscuro, queria dizer quando ele falava a palavra aletheia, ou aletheia, tá? Aletheia é uma palavra grega para dizer verdade. Então ele vai tentar entender o que esse autor obscuro, né, o Skoteinos, né, assim, o obscuro, que para nós é obscuro porque evidentemente chegou aos pedaços, mas ele já era considerado obscuro na época dele, né, ele já era chamado de obscuro. O que ele entende por aletheia? E o Heidegger vai começar dizendo que a palavra aletheia é diferente da tradução latina que chegou para nós, ela se diz pelo negativo. Mas ele nota antes um pouquinho, só para a gente seguir a ordem do texto, que o problema também desse autor, Heráclito, e também do Parmênides, é que ele chegou para nós já incorporado no texto de outros autores. É doxográfico, né? E ele chegou muitas vezes já lido, vamos dizer assim, ou dentro da teoria metafísica, do logicismo metafísico, do Aristóteles, do Platão, ou, como ele vai falar, citado por autores como Clemente de Alexandria, tal, que são autores que vão trazer esse universo para dentro de uma leitura cristã. Então, como tirar, vamos dizer assim, essas camadas desse autor e tentar pensar o que esse autor quis pensar, realmente, o que ele quis entender com os seus fragmentos, e são fragmentos mesmo, vocês vão ver. E aí ele começa, então, o Heidegger, eu acho que vocês viram aquele videozinho que eu coloquei para vocês, tentando entender um pouco essa questão, né, assim, do que os gregos entendiam quando eles falavam a palavra aletheia. Então ele vai começar falando dessa palavra aletheia, que se diz pelo negativo, ele vai dizer que se diz pelo alfa privativo, né? Esse alfa, esse peixinho que tem na frente, né, da palavra, vocês não sabem como é que é o peixinho, né? Cadê? Não tô sem a minha lousinha aqui para fazer o peixinho. Vou fazer no caderno, tá? Geralmente eu faço na lousinha. É um alfa, tá? Um alfa privativo da palavra aletheia, tá? Que é esse aqui. Não dá para ver. Que é o alfa, é o A, né? Que nega. A gente tem na nossa língua também essa forma de negação. Por exemplo, o anormal é aquilo que não é normal. Anacrônico é aquilo que está fora do tempo, né? Então a gente usa esse A como negação. Então ele vai pensar o que é aletheia.
Então ele primeiro fala do alfa privativo, né, desse A, aletheia, e aí tem a segunda parte da palavra, é negação do quê? A parte leteia, né, da palavra. Leteia, ele remete, Heidegger, a um rol de termos, né, em que se diz, esquecer-se, esconder-se, né. Ele vai falar então, latoi, por exemplo, que vai aparecer também num outro texto do Heráclito. Então essa parte que é o que se esconde. Então, a leteia se diz desse modo. Então nessa leitura que o Heidegger quer fazer do Heráclito, a partir dessa palavra leteia, ele vai pegar o fragmento que é entendido como fragmento 16, que ele vai dizer que deveria ser o primeiro, e eu vou ler como é que está nos Pensadores, do que jamais mergulha como alguém escaparia. Ele diz esse deveria talvez ser o primeiro fragmento e não o 16º, e a gente tem que pensar esse termo em relação à aletheia, é o que ele diz. O termo, aqui está transliterado em grego, né? Tomi non potepos dintis latoi. Esse latoi, o latoi, né? Aqui tem a tradução que viria pelo alemão, como pode alguém esconder-se diante daquilo que jamais tem ocaso? Já tem um sujeito, já tem quem se esconde. Clemente de Alexandria vai entender que quem se esconde é o homem diante de Deus, aquilo que não tem ocaso, ou aquilo que nunca se deita, ou aquilo que nunca se esconde, tem que ser a luz divina. Ou seja, toda uma leitura que vai dizer Heidegger é uma leitura que vem por cima desse trecho grego, né? Então, implicando nesse texto grego, inclusive, o que nós entendemos por esconder-se. Só que o que ele vai pegar, esse termo latoi, final, que é esconder-se. Né? Na verdade, na verdade, a ideia é assim, o que não tem ocaso, né? Aquilo que não desce atrás das nuvens, quando o sol desce atrás das nuvens, né? Daquilo que nunca se põe, vamos dizer assim, né? No sol que nunca se põe, mas não tem o sol, é daquilo que nunca se põe, como esconder-se. Né? Então, é um pouco o trecho. Aí tem duas questões, o que se põe e quem se esconde, né? É a questão. Mas ele vai, então, para a questão do Latói. E aí ele vai dizer, a sentença de Heráclito é uma questão, a palavra em que essa questão se consuma, no sentido de telos, né, da finalidade, nomeia aquilo de onde parte o questionar. A palavra no qual emerge a questão é latoi, que vem do verbo lantano, que é também a elantano, que significa permaneço velado, me escondo. Então, é aquilo que não se esconde, né? Enfim, ele fala do aoristo, que é o tempo sem limite, o tempo indeterminado do verbo. Então, ele vai recuperar esse termo. Então, como é que você faz para entender o que um grego ouve quando ouve a palavra esconder-se? Porque nós já ouvimos o Clemente de Alexandria, o Aristóteles nessa palavra. Ele vai, portanto, para Homero. E ele vai pegar um trecho específico de Homero, um trecho específico então, da Odisseia, em que Ulisses chega na casa dos Feácios e o Aedo se põe a cantar para ele as glórias da Ilíada, sem saber que ele é Ulisses. Chega um homem convidado na casa dos Feácios, eles recebem esse homem e, para alegrar esse homem, eles chamam o músico, o cantor, o Aedo, para cantar. E o Aedo canta as glórias da Ilíada, sem saber que ele está cantando as glórias da Ilíada para um herói da Ilíada que está tentando voltar da guerra. E nessa parte do texto, aliás, essa parte do texto também a Hannah Arendt vai trabalhar, que ela vai falar que é uma primeira noção de história, né? Você conta a história para alguém, né? O Aedo conta a história da Ilíada para as próprias pessoas que viveram a Ilíada. E aí ele fala assim, então ele fala, Homero conta na Odisseia como Ulisses, enquanto o Aedo Demódoco canta no Palácio dos Reis Feácios, quer quando canta o canto grave, quer quando canta o canto alegre,
cada vez vela seu rosto e assim chora, sem que as pessoas presentes o notem. E o verso diz, e aí ele recupera o verso em grego, etialons mei pantas elantane, ele se esconde, né? Enfim. A tradução seria, ele se escondeu para chorar, para ninguém perceber e tal. Entretanto, elantane não é o transitivo e não quer dizer ele escondeu, mas ele permaneceu oculto, enquanto derramava lágrimas. Permaneceu oculto é, em grego, uma palavra determinante. Então, não é que ele se escondeu como um sujeito se esconde. Ele, na verdade, permaneceu velado. Há uma outra vez, um outro momento também de Homero, no final da Ilíada, da Odisseia, quando Ulisses chega em casa, ele chega velado. Não sei se vocês leram a Odisseia. Ele chega, não é que ele chega fantasiado, mas ninguém percebe que ele é Ulisses, porque a Deus o encobre. Né? Porque ele chega na casa os pretendentes estão na casa, a Penélope está lá escondida, e ele chega encoberto. Só que ele não chega fantasiado, escondido. Ele chega ao modo do ocultamento. É um pouco essa a ideia que o Heidegger quer trazer para a gente. Ele diz que Homero não diz Ulisses ocultou suas lágrimas. O poeta também não diz Ulisses se ocultou como alguém que chora, mas ele diz Ulisses permaneceu velado. Então, essa ideia do lete, do latói, do lanta, como algo que se vela, como algo que se mantém oculto e não que se esconde. A outra forma de dizer essa palavra, lete, também tem raiz no verbo lat, que é esquecer. Então, lete, o rio, né, do esquecimento, né, tal. Uma vez eu vi um desenho animado do Hércules, não sei se vocês já viram isso, é uma bobeira. Aí rolava um churrasco lá no Hades, né? Tava todo mundo lá churrascando, carneando. Que, aliás, a Ilíada, a Odisseia é cheia de churrascos, né? E aí eles ficam com sede, eles vão e tomam água do rio Lete. Aí todo mundo esquece tudo, né? Ah, onde eu tô? O que aconteceu? Tipo, se tivesse tomado um porre, assim. Mas, enfim, Lete é esquecimento. Só que também o que é esquecer? Existe e vale lembrar aquela questão lá do Nietzsche, né? Esquecer por um grego, esquecer é também se pôr fora da história, né? Se pôr fora desse ciclo, né? E ele vai, o que os gregos experimentavam no esquecimento? E ele diz, né, mais para frente, ele diz aqui também, mas o Heidegger vai dizer mais para frente, o homem moderno esquece ao modo da dominação. Eu esqueço algo que era meu. Esquecer se aproxima de perder o domínio. Por exemplo, eu esqueço um número de telefone. Eu esqueço esse número de telefone porque ele era meu, eu tinha dominado esse número. Não é esse o sentido grego. Ele diz: os gregos experimentavam o esquecimento como um destino resultante da ocultação, uma espécie de coisa velada, do que ainda não veio ao claro. Por isso que eu citei aquela ideia do Ulisses no final da Odisseia. Ele chega velado pela deusa e, num determinado momento, ele se desvela, ele sai da ocultação, porque a deusa o encobre, ele parece um homem velho, decrépito, tal, e aí, de repente, ele se põe ao modo do desvelamento, e aí quando ele domina os pretendentes e tal. Então, é essa ideia do presente e do ausente, e não de algo que era meu e eu esqueci a chave de casa, eu esqueci algo em algum lugar. Não é esse esquecimento, não é esse também ocultamento que está em jogo. E aí ele continua tanto na maneira como a linguagem grega utiliza lantanei, permanecer velado, como verbo fundamental e guia, como na experiência do esquecimento, do permanecer velado, mostra-se com suficiente clareza que lântano, permaneço velado, não se refere de um modo de comportamento do homem, entre muitos outros, mas designa o traço básico de um comportamento daquilo que se apresenta e se ausenta, quando não o rasgo fundamental do próprio presentar e ausentar. Então, não significa uma ação humana, significa um pôr-se no mundo como velado ou como desvelado. E aí ele vai novamente para... Então, tá bom, a gente decidiu o que é esse latói, né? O que é esse latói, que também é uma partícula da palavra aletheia. Heráclito pergunta, pos tis latói, como, pois, poderia alguém permanecer oculto?
Como algo poderia se manter oculto, como alguém poderia se manter oculto, no modo do ocultamento. Essa é a segunda parte. O alguém aqui nomeado não é assim um sujeito com referência ao qual algo distinto dele permanece oculto, mas o alguém é questionado sob o ponto de vista da possibilidade de permanecer velado. Como é que se você se mantém velado diante daquilo que não tem ocaso? Esse sujeito que se mantém velado não é, diz Heidegger, o sujeito moderno. O sujeito moderno que esquece a chave, que esquece o telefone, que domina as coisas ao modo das cognições modernas. Ele diz aqui. Se falamos do ponto de vista moderno, a pergunta de Heráclito pensa de modo inverso. Ela considera a relação do homem com aquilo que jamais tem ocaso e pensa o homem a partir dessa relação. Não o contrário, né? Não o homem que domina, o que não tem ocaso. Mas aí ele vai agora. Então, ele cuidou dessa segunda parte, o que é o modo do encobrimento. Mas aí sobra a primeira parte também da frase. O que não tem ocaso? Do que ele está falando? Né? O que se põe, né? Entra atrás das nuvens. A palavra gria é tortinon. Liga-se a dio, que significa envolver, emergir. Entrar atrás, né? Das nuvens, por exemplo. E dien significa entrar em algo. O sol entra no mar, mergulha nele. Pros de non zelion significa a hora do sol poente. O sol que se põe. Pelo entardecer. Nefé dinai significa entrar debaixo das nuvens. Nefé é nuvem, né? Desaparecer atrás das nuvens. O ocaso, pensado de maneira grega, acontece como penetrar no velamento. Então, é algo que... o caso do sol, né? A gente está falando, então, daquilo que nunca se põe no sentido do sol. Como se manter oculto. Então, vimos com facilidade ainda que, de início, apenas de maneira imprecisa, as duas palavras básicas da sentença, porque carregadas de conteúdo, com as quais ele inicia e termina, todinum e latoi, falam do mesmo. Então, como é que eu junto do que eu estou falando e para quem eu estou falando? De qualquer maneira, algo já ganhamos se percebemos que a sentença se move no âmbito do questionário do velamento. Então, a palavra se move nesse âmbito desse velar e desvelar. Então, logo não mais apanharmos a palavra básica todinon e latoi como palavras isoladas, arrancadas do contexto, mas as escutamos na inviolada integridade da sentença, devolvemos para a sentença, torna-se claro, a sentença não se move de maneira alguma no campo do velamento, mas na esfera absolutamente oposta. Ela não se move no campo do obscuro, mas sim daquilo que desvela. Daquilo que, portanto, vem ao claro. Daquilo que, portanto, aponta para aquela noção grega de aletheia. Aletheia ou aletheia é o não esquecer, o não ocultar, o desocultar, o desvelar. Mas não é algo que se diz pelo positivo, se diz desvelar exatamente porque você mantém um núcleo de velamento. Por que o Heidegger está dizendo isso? Porque a palavra aletheia, aliás, em grego, quando vocês vão pegar texto de Platão, tá, é super legal olhar o grego assim. Aletes, palavras todas derivadas de aletheia, elas são traduzidas por real, realidade, atualidade. São palavras que estão ali rondando essa noção de verdade. Nós traduzimos verdade, diz Heidegger, depois num outro texto, pelo latim veritas. E verdade passa a ser uma positividade, uma certeza, depois na filosofia moderna. Aqui ela não é uma certeza. Ela é uma espécie de levantar o véu. Mas como ela é dita pelo negativo, é como se esse véu fizesse parte dela. Ela não é o claro, ela é trazer ao modo do obscuro, trazer ao modo do claro aquilo que permanece obscuro. E ele vai continuar, então. Tá bom, se Clemente de Alexandria achava que aquilo que não se põe, aquilo que nunca se põe, a gente não pode se ocultar, e aquilo que nunca se põe era Deus, o que Heráclito acha que é o que não se põe? É Deus? Não, né?
E aí ele vai, então, procurar o que que é, então, que não se põe. Para o Heidegger, o que não se põe é a physis. A physis, então aquilo que não se põe, aquilo que não tem o caso, seria essa physis. Physis, a palavra physis, né, é de onde vem a nossa palavra física, e que nós traduzimos pelo latim natureza, só que ela não é a natureza, nesse sentido separado de nós. Physis, tanto que eu depois eu vou falar para vocês, né, vocês vão ler, a gente vai ler os trechinhos do Parmênides, e a gente tem essa tradução aqui do Carneiro Leão e do Sérgio Lubanski, eu nunca consigo falar o nome do rapaz, tadinho, que é do Parmênides, Anaximandro e Heráclito, né, os pensadores originários, que aliás eles são tradutores heideggerianos, eles dão uma boa puxada para Heidegger, e o Acerca da Natureza, o Perifíceos, o poema de Parmênides, eles traduzem por acerca da nascividade, acerca daquilo que vem a ser, daquilo que se põe, portanto, daquilo que nunca tem ocaso. E aí ele continua, então, convertemos tome de non poter, aquilo que nunca tem ocaso, é por o que tem ocaso. Não pensamos nem no me, que precede o de non, examinando-o como palavra separada, nem no poté, que vem proposto ao de non. Não pudemos, por isso, atentar para o acento que nos reserva a negação me, o não, e o advérbio poté, para uma mais cuidadosa elucidação de non. O me é uma palavra de negação, como o ok significa um não, mas em outro sentido. Então, significa exatamente o que em algo, em grego? Que algo não jamais. Mas o quê? Que algo se manifesta diferente do que é. A sentença, então, que ele traduziria agora, então o que ele está fazendo? Ele está refazendo uma tradução, né? Traduzimos até agora, dando-lhe significação nominal, que parece impor-se mais naturalmente. Reforçamos com isso a opinião que parece, do mesmo modo, impor-se mais naturalmente, de que Heráclito falava daquilo que jamais se torna presa do acaso. Mas a negação me e poté, né, depois, concerne ao durar e acontecer, manifestando-se desde ou desta ou daquela maneira. A negação atinge, assim, o sentido verbal do participo de non. O mesmo vale para o me e para o eon, etc., do Parmênides. E aí, então, ele vai fazer uma tradução. Se jamais se põe, como esconder-se? Essa é uma outra tentativa de tradução que ele faz. Por que a tradução importa? Porque ele está preocupado com traduzir? Não, porque ele está preocupado com saber do que esse trecho está falando. E aí a gente vai, aí o que ele vai falar? Esse deveria ser o primeiro fragmento, não o 16º. E aí ele vai em seguida para um outro fragmento. Então ele vai desmontando o livro. Esse livro dos fragmentos, ele foi organizado desse modo, é clássico, tá? O nosso também é, pelo Die Kranz, né, que é um filólogo alemão tal, que organizou desse modo, esse nosso volume dos pensadores é organizado desse modo, portanto os fragmentos foram, numa certa suposição, pensados assim, a mesma coisa para o Parmênides, tá? Então, você pensou que o poema é assim, falta pedaço, tal, enfim. Então ele foi organizado desse modo. O Heidegger está propondo uma outra organização, a partir dessa tradicional. E vai dizer, então, que o outro fragmento que ele ligaria diretamente a esse é o Physis Scriptestae Philei. Esse, se vocês virarem filósofos algum dia nas vidas, vocês vão ouvir o tempo todo, o povo falando colegiado, tal, assim, todo mundo sabe, né? A Physis Scriptestae Philei significa que a natureza ama esconder-se. Isso traduzido basicamente, a natureza ama esconder-se. Ou a Physis, porque geralmente a gente não traduz, né? Um pouco aquilo que a Nicole Loha fala, porque Physis e natureza são coisas diferentes. Ama esconder-se. E aí o que o Heidegger vai fazer é a mesma coisa que ele fez com aquele outro trecho. Esse trecho, o filei, né? Filei vem de filia, que é de onde vem também a parte de filosofia, né?
Filei a filia, o amor, a sabedoria, se aproximar-se, se achegar-se. Aqui ele diz, é como se a gente estivesse falando, sem pensar em Platão, tá? Sem pensar em Aristóteles, portanto, sem pensar que Heráclito é um pré alguma coisa, você estaria dizendo que o desvelar-se, aquilo que nunca se põe, ama velar-se, né? Aquilo que nunca se esconde, que é a physis, daquele primeiro trecho, como ele supõe, aqui ama velar-se. Então, o que se desvela ama velar-se. O desvelar ama o velar-se. Então, aí ele vai falar, essa interpretação falha o sentido de filei, pelo qual é nomeada a relação entre physis e kipetestai. Essa interpretação esquece que, antes de tudo, o elemento decisivo que a ciência faz pensar, a maneira como o emergir acontece em sua manifestação como desvelamento de si mesmo. E se aqui, no que se diz respeito a physis, for permitido falar de ser essencial, Wesen em alemão, então physis significa a essência. Então a essência ama esconder-se. Né? Disto Heráclito não fala, nem aqui, nem no fragmento 1 e 112, onde a expressão katá physin aparece de novo. A sentença não pensa a physis como essencialidade das coisas, mas a essência da physis em sentido verbal, isto é, uma espécie de massividade, de manifestação. Não é a physis como aquilo que Platão depois vai pensar que é a ideia, tal, né? Então, o que ele está tentando recuperar? O que esses autores pensam quando eles estão falando em physis, por exemplo? E aí ele vai falar também dessa questão da essência do filei e da filia, né? Esse aproximar-se, esse estar junto, esse ter parte. Né? E aí, é por isso que a versão do fragmento 123, a physis scriptestai filei, poderia ser a seguinte: o emergir, desde que o seio do velar se dispense favor ao velar-se. Então, esse filia, eu dispenso favor, estar junto. Eu achei feio, mas tudo bem. Né? As traduções heideggerianas são assim mesmo. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que aquilo que não tem o caso, que está sempre posto, daquilo que você não pode esconder-se, aquilo também ama velar-se. Ou seja, ele está recuperando exatamente essa noção de physis como algo que é velado e desvelado. É por isso que o Heráclito não é o obscuro, porque você tem que trazer ao claro. Trazer ao claro é uma função iluminista, é uma função moderna. Trazer ao claro é fazer com que a verdade se torne certeza. Não é o que acontece no modo de pensar grego. É isso que ele tenta recuperar. E aí ele continua aqui mais para frente, no fragmento 54. Esse fragmento 54, ele diz que a harmonia afanés peneres keiton. Eu acho que eu quis falar em grego, é bonito, né? A harmonia velada, a revelada soberana. O que ele quer dizer dessa harmonia velada à revelada soberana? Ela é superior à revelada. Essa tradução fui eu que fiz. Vou mostrar como que está a tradução dos pensadores, né? Porque as minhas traduções não são autorizadas, né? É 54. Harmonia invisível à visível superior. É a physis que ama esconder-se num certo sentido. Né? Então ele está tentando exatamente pensar o que é essa noção de verdade, de physis, daquilo que vem a ser, que está posta para os gregos, e aí ele vai exatamente para essa questão em seguida. Entretanto, sem a imagem e utópica entre aspas é muito interessante na página 131, porque utopia é uma palavra que foi inventada a partir do grego, mas ela não é grega, né? Vocês sabem disso, né? Ela foi criada pelo Thomas More em 1516. Né? Ela é uma palavra inventada, esse U é uma
É uma negação também, é uma partícula de negação, e topos é lugar, né. E ia é uma terminação de cidade, né. E aí o Thomas More inventou essa palavra utopia, e aí ele coloca aqui entre aspas, porque ela não é uma palavra grega. Essa utopia sobre desvelar e velar eh, se tome forma uma notícia mais concreta sobre o lugar a que pertence propriamente o que foi nomeado. Então, essa ideia dessa utopia, desse vir a ser do nomeado, põe exatamente esse problema do que eles estão falando. E aí, mais abaixo, ele diz: nele cresce e concresce tudo o que faz parte do acontecimento do desvelar-se, corretamente experimentado. É o concreto por excelência. É a physis, é aquilo que vem a ser. A pergunta parece justificar-se enquanto deixamos de considerar que não devemos agredir precipitadamente o pensamento de Heráclito, com distinções como concreto e abstrato, sensível e suprassensível, instintivo e não intuitivo e não intuitivo. Por que isso? Porque tudo isso é pós-heraclitiano e todas essas divisões, não sei se vocês lembram na aula passada, são as distinções platônicas do mundo sensível, mundo inteligível, mundo das coisas, o mundo das ideias, que é exatamente isso que ele quer deixar para trás, ou deixar para frente, né, porque ele pula por sobre essas as distinções, né. O fato de já há tempo nos serem familiares não garante ainda seu aparente alcance ilimitado. Então ele diz: deixemos essas questões que são platônicas de lado. Vamos tentar entender exatamente o que essa frase quer dizer. E aí ele vai para uma outra questão. De acordo com a ilustração feita, é nos faculdades substituir tome de non poter por toaio faion, representando duas condições. Devemos pensar a physis, a natureza, a partir do velar-se, e faion em sua função verbal. Procuramos inutilmente em Heráclito a palavra aifeion, mas encontramos em seu lugar aeson, no fragmento 30, o que vive sempre. Zoon, é o que ele vai falar daqui a pouco, e esse A, novamente, que é a negação, é aquilo que tem vida, né? É aquilo de onde vem a palavra zoológico para gente. O verbo viver atinge o ponto extremo, o mais longínquo e o mais interior de dizer, quando fala a partir de uma significação que Nietzsche também pensou quando escreveu em suas notas de 85 e 86. O ser, dele não possuímos outra representação que vida. Então, é claro, não é o mesmo Nietzsche das extemporâneas, mas o que o Heidegger está dizendo aqui? Nós somos muito abstratos nesse sentido, a gente concreto e abstrato, o intuitivo e não intuitivo. E se ele estivesse falando, Heidegger, de uma natureza num sentido muito anterior, num sentido de vida? E aí ele vai trazer essa questão para nós, o Heidegger, a partir de duas partículas que dizem vida, né, em grego. Dois modos de dizer vida em grego, que é bios e zoe, né? Então, existem esses dois modos de dizer viver em grego. E aí, escrito za significa o puro fazer emergir no seio e para os modos de aparecer do olhar para nós, a irrupção, o advento, zaz, de onde vem zo. O verbo zen nomeia a emergência, então, Homero diz, zenkar, oram, faos, Eloio, viver é isto que quer dizer contemplar a luz do sol, é óleo. E então essas palavras zen, zoé, zon, não são representações zoológicas, né, daqueles os bichos. São representações desse mover-se da vida, que é diferente exatamente da noção de bios, né, de vida nesse outro sentido. E aí, então, ele vai falar dessa questão. O que que é essa physis? Como é que eu posso entender essa noção para além desse modo biológico, para além desse modo moderno, como nós entendemos a natureza, a zoologia, a própria biologia? Essa animalidade da parte do zen, mas que não é uma animalidade de cada um dos bichos. Mais para frente ele vai dizer, inclusive,
que aquilo que ama esconder, que aquilo, que se esconde, que não pode esconder-se, não é necessariamente os homens, não são os homens e os deuses talvez, né. Entretanto, diz ele, Zoé e Físis dizem o mesmo. Aeson significa Afeion, que significa tomé de não poder, aquilo que não tem ocaso. Azeion, aquilo que não tem morte, imortal, né, se vocês quiserem. O fragmento 30, ele vai fazer, então, o que vocês viram, ele fez? Ele está remontando os fragmentos. O 16, o 123, o 16, o 123, o 54 e agora o 30. No 30, a palavra aesion, que seria imortal, entre aspas, além dessa vida, assim, vem depois de Pyr, o fogo. E aí eu vou pegar esse trechinho aqui, vamos ver assim, do fragmento 30 e ler para vocês. É um fragmento mais longo. Vocês estão aí? Vocês estão achando muito louco? Vocês estão achando nada a ver? Então, professora, estamos aqui. Viajando, né? Ó, o fragmento 30. Eu vou ler a tradução dos pensadores, tá? Esse mundo, o mesmo de todos os seres, nenhum Deus, nenhum homem o fez. Mas era, é e será um fogo sempre vivo. Pir Aezeum, né? Pir é fogo, né? De onde vem a nossa palavra pirógrafo, pirotécnico, e é sempre vivo. Portanto, ele não é imortal, né? Porque não é a noção de mortal, assim, mortal é Broton, né? E acende medidas e apagam, e apagando-se em medidas, acendendo-se em medidas, apagando-se em medidas. E aí eu perdi. Então, voltando lá, para esse outro fragmento que ele colocou, então, o Pier, né, desse do fogo, ele vai dizer, então, pelo que nos diz de que modo é preciso pensar o fogo, isto é, como perene emergência, pela palavra fogo, Heráclito nomeia o que nenhum dos deuses nem dos homens produziu. Então, theon e antropon e poieses. Poieses, a palavra poieses, depois de onde vai vir a palavra poética, que vai vir depois a palavra poética, que é o livro do Aristóteles. Poieses é fazer, construir. Então, nenhum homem, nenhum deus construiu esse fogo. O que, diante dos deuses e dos homens, antes repousa em si, desde sempre e para sempre, como Físis, o que permanece em si e preserva todo o advento. Ora, isto é cosmos, nesse sentido. Dizemos, portanto, o mundo. O mundo é um fogo que dura, uma emergência durável no sentido pleno de Físis. Quando aqui se fala de um abrasamento eterno do mundo, não se deve representar primeiro o mundo por si, que além disso é presa de um incêndio contínuo que nele graça. A emergência do mundo, to peer, to a Ezeion, tome de não poter, aquilo que não tem o caso, são, pelo contrário, idênticos. Então, ele vai falar que esse fogo que ele nomeou aqui é a mesma coisa que a Físis, que não tem o caso, que ama esconder-se, mas vem ao desvelamento. Ela ama porque ela tem parte com esse esconder-se, com esse velar-se. Esse fogo que não foi criado pelos homens nem por Deus, que sempre foi, que sempre será, e é a Físis de que Heráclito estaria falando. Então, ele junta essas partes, né, e diz assim, então, portanto, Heráclito pensa na variedade de nomes diferentes: Physis, Pir, Logos, Harmonie, Pólemos, Eris, Filia, em a plenitude da manifestação do mesmo. Pólemos é um outro termo bem interessante, que aparece nos textos do Heráclito. Pólemos é o termo, a gente traduz por guerra. Mas pólemos não é exatamente guerra, ela é exatamente se mover-se, se manifestar-se, né? Eris também é isso, né? A erística, né? É um embate. Então, essa ideia de um mundo pleno de manifestação, mas não parado.
não dado. Então ele continua, entretanto mostrou-se o jamais emergir no velamento, é o constante emergir do velar-se. É assim que o fogo do mundo abrasa, brilha e medita. Essa é a questão, então, que ele encontra nessas formas, né? Pós-autismo atoi, como poderia alguém permanecer velado, pergunta a sentença, no que respeita ao supracitado, aquilo que não tem ocaso. Domine non poter, que está no acusativo. Acusativo. Traduzindo, colocamos no dativo. Como poderia alguém permanecer-lhe a saber para a clarificação velado? Então, ele traduz desse modo: a maneira de questionar exclui uma possibilidade, sem dar as razões. Então, essas razões já deveriam residir naquilo que é questionado. Somos também rápidos em dizer. Porque diante daquilo que jamais tem ocaso, a claridade tudo vê e observa. Diante dela, nada pode esconder-se. E aí, ele vem com uma outra tentativa de tradução. Em primeiro lugar, a sentença não diz pós anti, como poderia alguma coisa, mas pós antis, como poderia alguém. Segundo a sentença, a clarificação, ou seja, trazer ao claro, não é de maneira alguma referida a alguma coisa que se apresenta. Quem é esse tis? O que é essa alguma coisa? Quem é esse alguém? Parece natural pensar primeiro no homem. Ainda mais porque a questão é posta por um mortal e dita por um homem. Mas ele vai dizer depois, comparando com aquele trecho que fala do fogo, que o fogo não foi construído nem pelos homens, nem pelos deuses, e essa ideia, esse voltar, não é um voltar para os homens. Ele não está falando para os homens, exatamente. Ele está falando daquilo que não tem o caso para os homens, os deuses, para todos. Então, não é. Por que parece que isso parece uma bobagem? Não é aquela filosofia moderna em que o homem vai inquirir a natureza, o homem vai perguntar pela natureza qual é a verdade, o homem vai retirar da natureza as suas verdades. Não é essa a relação que está posta para esses pensadores. A gente vai ver de novo depois do poema do Parmênides, que é exatamente essa questão que está posta. A gente vai chegar daqui a pouquinho no poema do Parmênides. Não sei se vocês na escola tiveram essa aula, né, Parmênides e Heráclito, não sei se vocês estudam essas coisas ainda, mas é comum a oposição, como Parmênides como um filósofo da imobilidade, do ser que é uno e tal, e Heráclito por aquela famosa frase, no mesmo rio entramos e não entramos, somos e não somos, como o filósofo do devir. Então você tem essa oposição, que é uma oposição clássica, é uma oposição da tradição. O que o Heidegger vai dizer? Sim, é da tradição, é de uma tradição de dualidade, de cisão. O imóvel e o móvel, o sensível e o inteligível, a verdade e a falsidade. E se a gente pensasse antes dessas cisões, que ambos, tanto Parmênides como Heráclito, estão perguntando pela mesma physis, por esse mesmo fogo que sempre esteve ali e não foi criado nem produzido por homens e por deuses? É um pouco essa pergunta que vocês vão ver lá depois na deusa, tal como o Heidegger vai recuperar. E aí, só terminando esse trechinho aqui do Heráclito, para a gente entrar no Heidegger, no Parmênides, o caráter interrogador da sentença aponta para o fato de Heráclito meditar a clarificação desveladora, veladora. É uma espécie de verdade em lusco-fusco. Por isso que ele vai falar por que chama aletheia esse texto? Fala, pô, não nem fala de aletheia. É porque a verdade grega, ela é esse lusco-fusco, num determinado sentido. Ela é aquilo que se desesquece, que se desvela, só que não ao modo do sujeito, não ao modo do homem, não é um homem que esquece, que descobre o mundo, e nem ao modo do vir ao claro completamente, porque ela mantém esse A de negação, esse alfa privativo, que carrega uma espécie de ocultação. E aí diz, então, esse caráter que é o desvelador, velador, o fogo do mundo, numa relação apenas perceptível com aqueles que são, em seu ser, os clarificados, sendo em sentido privilegiado aqueles que escutam a clarificação e a ela pertencem. Então, é essa ideia de aletheia.
Vocês viram que primeiro ele pega a palavra, aletheia, vai lá para os alexandrinos, diz que, olha, os gramáticos alexandrinos chamaram esse A de alfa privativo. Por que ele vai falar isso? Ele vai falar isso também nos Parmênides. Marcando muito sim, olha o que a história fez também com a leitura da língua grega. Né? Nós traduzimos aletheia por veritas, pelo veritas latino, por verdade, e os modernos traduziram por certeza. Verdade é certeza. Quando você falava aletheia para um grego, ou aletheia, né, porque tem um acento, o que eles entendiam? Eles entendiam aquilo que é a certeza? Ou eles estavam muito mais próximos de entender, dentro desses trechos que ele escolheu, que nenhum deles fala de aletheia, exatamente esse lusco-fusco do fogo que sempre existe, da Físis que ama esconder-se, mas também quer ver ao claro, dessa natureza que se põe diante de nós para a nossa contemplação, mas não para a nossa dominação, como aquilo que não vai ser dominado, mas que vai se mostrar e se esconder. Aquilo que vem à clareira, né, como vai dizer o Heidegger. Depois vocês vão ver isso mais claramente no Parmênides, no poema. E aí ele vai para o fragmento 50, aqui mais para frente, onde é nomeado o recolher-se que desvela e vela, e que apela aos mortais de tal maneira que seu ser nisto se desdobra, isto é, para corresponder ou não ao Logos. E eu vou ler esse 50 e depois o 72, que é sobre o Logos. E a gente vai falar um pouquinho sobre o Logos. O 52, o 50, 52. Não de mim, mas do Logos, tendo ouvido, é sábio homologar, tudo é um. Pantá einai. Não de mim, mas do Logos, tendo ouvido, é sábio homologar que tudo é um. Quem é o Logos, né? Porque Logos a gente traduz por discurso, por palavra. No princípio era o verbo. Mas que Logos é esse? Esse Logos é também uma espécie de formulação da Físis, não é um Logos que diz as coisas. E aí ele vai dizer aqui, Heráclito, no fragmento 72, do Logos com que mais constantemente convivem, deste divergem. E as coisas que encontram cada dia, essas lhe aparecem estranhas. Então, os mortais estão ininterruptamente voltados para o reunir que desvela e vela, e clarifica tudo o que apresenta e sua presença. Mas nisso se desviam da clarificação e apenas se voltam para o que se apresenta e encontram no comércio cotidiano com tudo e cada um. Então, o logos em cuja clarificação se movimenta fica-lhes oculto, permanece-lhes esquecido. Então, esse logos também, que é esse modo de vir a ser dessa verdade, não é o logos que depois vai ser o logos da lógica, né? Deixa eu só ver como é que eles traduzem o 72 aqui, porque a tradução do Heidegger geralmente é meio complexa, né? É a tradução da tradução. 72. Do locus com que mais constantemente convive, destes divergem, e as coisas que se encontram cada dia, essas lhe aparecem estranhas. E no fragmento 9, o que então, quereria dizer o Heráclito com asnos apanham antes a palha que o ouro. Opinião corrente, procura o verdadeiro da multiplicidade do sempre novo que se esparrama, que se derrama pela sua frente. Não vê o brilho silencioso, o ouro, do mistério que na simplicidade da clarificação brilha sem cessar. E, portanto, Heráclito diz, os asnos apanham antes a palha que o ouro, porque eles não sabem onde está esse lusco-fusco da verdade. Heráclito, portanto, chama-se o Istocleinos, também para o futuro manterá esse nome. Ele é obscuro, porque questionando pensa em direção da clarificação, mas não quer arrancar esse véu. Então, esse é o Heráclito de Heidegger. Essa versão da leitura heideggeriana do Heráclito, de que a aletheia, por exemplo, a aletheia se traduz muito por desvelamento, mas é uma versão heideggeriana.
E é muito interessante se vocês pegarem, tradutores que têm, formação heideggeriana, eles tentam muito desmontar a palavra por dentro. Então esse livrinho aqui, por exemplo, se eu pegar os mesmos trechos que a gente leu, por exemplo, leu o fragmento 16, o fragmento 16, "to me de não poder tom atiratói", como alguém poderia manter-se encoberto face ao que nunca se deita. Eles traduzem sempre procurando, esse reverberar heideggeriano, do grego. E eles têm também uma tradução desse poema de Parmênides, que eu sugeri para vocês lá naquele videozinho, o dos Pensadores. Vocês podem ler os dois, tá, se vocês quiserem. Eu prefiro dos Pensadores porque, apesar dos heideggerianos terem muito esse trato com a língua, eu acho que uma coisa que se perde nessas traduções é que é um poema. Enquanto que no texto, nessa tradução dos Pensadores, que já é uma tradução antiga, se mantém um ritmo de versificação, então você continua percebendo um poema. Estou falando isso também, voltando um pouco àquelas questões que a gente já falou sobre tradução. As traduções têm funções. Então, não é que essa tradução dos Pensadores é melhor do que essa daqui. Essa daqui é uma tradução que tem um viés, que é um viés heideggeriano, tal, e que tem uma função, que é uma função filosófica, né? Essa tradução do José Cavalcanti é mais fluida, é mais poética, ela também é filosófica, não estou dizendo isso, mas ela optou-se, nesse caso, pelo verso. Por exemplo, o Carneiro Leão nem é em verso. Ele faz uma tradução mais corrida, mais literal. E aí a gente tem que escolher também dessas traduções e comparar. Num outro curso lá de metafísica que vocês entraram errado, a gente comparou essas duas versões e comparou essas duas versões do Parmênides daqui e do Carneiro Leão, do José Cavalcanti Carneiro Leão, com as sugestões do Heidegger, com as sugestões da Bárbara Kazan, que é uma outra tradutora francesa, e ainda com o grego, porque sempre a gente vai procurando qual é o termo que está criando essa reverberação estranha, porque às vezes tem um termo que está traduzido de um jeito, num lugar, e eu vou falar aqui, essa parte aqui embaixo do trecho do Parmênides. No entanto, também isso aprenderás, como as aparências deviam validamente ser tudo por tudo atravessando. Essa é a tradução do Carneiro, do José Cavalcanti. Só para vocês terem uma dimensão de como fica a tradução do Carneiro Leão e do Sérgio. Está desmontando esse livro, gente, desculpa aí. Porém, necessário também isso de uma maneira totalizante conhecer, como o aparecente necessitava ser tudo consumando através de tudo de maneira aparecente. Né? Então, eu prefiro, assim, eu, Priscila, prefiro a tradução do José Cavalcanti. Tá? Mas eu acho sempre interessante essas comparações, porque essas comparações elas também dão a dimensão da dificuldade da tradução de um texto desses antigos, textos que chegaram a nós por fragmentos, tá? Então eles são fragmentos, eles foram montados de um determinado modo por um pensador, por um filólogo, como vocês viram Heidegger, que não é um filólogo, exatamente é um filósofo, ele desmonta a sugestão do filólogo, diz, olha, eu montaria assim. Há outras formas de montar o poema do Parmênides também. E outra coisa que eu queria que vocês notassem no poema do Parmênides e no do Heráclito também, quando vocês forem olhar lá os fragmentos, é que os fragmentos vieram citados por alguém. Então, essa primeira parte que a gente vai ler foi citada pelo Sextus Empírico. Aliás, vai gravar, mas eu sempre falo isso. Sextus Empírico eu sempre achei muito engraçado, porque parece aqueles nomes do Asterix, não parece? Bicos, esticos, assim. Mas Sextus Empírico é um filósofo cético, tá? Depois a gente vai falar bastante dele quando a gente for falar do Oswald Porchat, então por isso que eu já vou citando. Ele é um filósofo cético, um filósofo grego cético, e ele cita o poema de Parmênides. Ele cita uma parte longa. Aí depois a gente tem uma parte citada pelo Próclo, pelo Simplício, pelo Platão, né? Então cada um citou um pedaço,
Essas citações são doxográficas, ou seja, é uma pessoa falando, um autor falando do outro, tá mais ou menos como também em Heráclito. Heráclito, a gente não tem o texto do Heráclito, e, portanto, uma das coisas que primeira coisa que o Heidegger faz é recuperar de onde estava incrustada essa frase, né? Sim, as do Heráclito e também as do Parmênides. No caso do Parmênides, então, sempre foi vista essa oposição entre Parmênides e Heráclito. O texto que a gente vai ler, a gente vai, na verdade, bater mais esse texto mais lentamente, mais batidamente, a aula que vem, que é a introdução a um curso que o Heidegger vai fazer sobre Parmênides, mas ele vai falar exatamente do que Parmênides está falando nesse poema. E, para começar, essa questão do sobre a natureza, né? Perifíceos é o título da obra, que é traduzida comumente por sobre a natureza, ou acerca da nascividade, como vocês viram ali. Mas por que essa dificuldade da tradução? Primeiro, porque físis não é natureza no sentido humano, e, portanto, moderno também, né? Como a gente incorporou ainda mais esse sentido de que a natureza é algo que está fora do mundo humano e que nós dominamos, de algum modo. E esse sobre também é um problema. Por que o sobre é um problema? Porque dizer algo sobre algo é pensar o logos, não daquele modo do Heráclito, que o logos está próximo a físis, mas é pensar o logos da lógica. É dizer algo sobre algo. É uma estrutura de sujeito e predicado. É uma estrutura linguística e lógica que não faz parte do universo desses autores. Por isso, a tradução mais comum é acerca, né? Porque peri é aquilo que anda em torno, acerca da natureza ou da físis, né? E aí vocês já, acho que vocês viram aquele videozinho, rapidamente. O texto fala o seguinte, né? O texto do Parmênides é um poema em que um rapaz, um jovem, ele está num carro. Esse carro ele é descrito com muita verdade, né? Com muita aletheia, com uma concreção muito grande, vamos dizer assim. Se fala do eixo, dos meões, do barulho do eixo que vai criando sirene, né? Que vai fazendo barulho, das éguas, das meninas que estão conduzindo. Então tem uma espécie de concreção muito grande nessa primeira parte. Quer dizer, as éguas me levavam onde o coração pedisse e conduziam-me, pois havia multifalante me impeliram. E aí depois o eixo nos meões emitia som de sirene, incandescendo, e era movido por duplas turbilhonantes rodas de ambos os lados. E aí ele era conduzido, esse rapaz, nesse carro, nessa biga, né, por aurigas imortais. Então eu coloquei lá para vocês no videozinho o que é um auriga, né? Embora não seja exatamente a palavra grega, mas auriga é condutor, né? O condutor daquele carro. E essas aurigas imortais, elas são daimones, é a palavra grega para dizer essas meninas, que elas não são deusas, né? Elas são daimones, são divindades. E elas levam esse rapaz até uma porta, uma soleira. Essa questão da soleira também é muito importante, porque não sei se a gente acabou de falar da Odisseia. Quem já leu a Odisseia ela tem muito esse desenho. Você chega à soleira da porta da casa de um senhor. E aí se abrem as portas, por exemplo, as portas da casa dos feácios. Ou quando o próprio Ulisses chega na casa dele, que está, não sei se vocês já leram, mas a primeira parte, que é a parte do Telêmaco, né, que é o filho dele, que é um rapaz ainda, a galera lá, os homens estão tudo comendo na casa dele, comendo os boi dele, comendo tudo, comendo, fazendo churrasco, tomando todas, enquanto a mulher não decide com quem ela vai ficar. E o filho sai, ele sai para procurar o pai, porque ele não pode ser o dono da casa, o Telêmaco, porque ele é jovem. E a Penélope tem que escolher um homem para o domínio, senão aquela casa ela não tem dono. É por isso que todo mundo entra, come, bebe e tal. Então tem muito esse desenho na Odisseia da soleira da porta, né?
Aqui para cá é um outro domínio. E a gente vai ver isso muito no poema do Parmênides. Inclusive, eu estou falando essas questões de comparando com Homero, porque essas comparações já existem também em alguns outros termos do texto, que ele tira algumas coisas de Homero. Então, aí, e lá que estão as portas dos caminhos do dia e da noite, e a sustentas à parte uma verga e uma soleira de pedra. Então, ele chegou à soleira de pedra, e nessa soleira de pedra ele encontra a justiça, né? Que é a Diké, né? Na verdade, ele encontra Temis e Diké, que é norma e justiça, né? São duas deusas. Temis e Diké, né? Enfim, que são duas divindades, né? E aí ele chega nesse momento assim dos gonzos, a porta vai escancarando, tal. E a partir desse momento em que o carro chega nessa porta dos gonzos que rangem no umbral, que abrem as cavilhas, que abrem a porta, tal, tudo muito descrito como se você tivesse num universo empírico, vamos dizer assim. Aí se abre e aparece a deusa. E a deusa aí não é mais Daimone, é Thea, né? É deusa mesmo. Então tem as Daimones, que são divindades, são deusinhas, e aqui ele encontra uma deusa. E a deusa lhe acolheu benévola, diz o jovem, e na sua mão a minha e na sua minha mão direita tomou, e assim dizia e me interpelava. Ó jovem companheiro de aurigas imortais, salve, tu que assim conduzido chegas à nossa morada, pois não foi mau destino que te mandou perlustrar esta via, pois ela é fora da senda dos mortais, dos homens, né? Mas lei divina e justiça, temes e de quer. É para esse temes é norma, é justiça também, mas é norma, e de quer é justiça. Né? É preciso que de tudo te instruas, de tudo te instruas. Então ela diz assim, olha, você entrou aqui, você chegou aqui à porteira da minha casa, carregado por aurigas imortais, por deusas, e, portanto, foi a justiça, foi a ordem do mundo que te trouxe aqui, e eu vou te falar de duas coisas. É preciso que te instrua de duas coisas. Por um lado, do âmago inabalável da verdade bem redonda. Por que isso? Porque a verdade é bem redonda. Isso ele vai explicar mais para frente do poema, mas a gente não vai até lá. Porque a verdade é bem redonda, porque ela é absolutamente igual a si mesma em todas as suas partes. Então, ela tem e o Heidegger traduz pelo coração da verdade. Então, do âmago inabalável da verdade bem redonda, esse é o lado. Então, essa verdade que é igual e idêntica a si mesmo em todas as suas partes. Deixa eu ver até a palavra que ele usa, peraí. Agora fiquei com vontade, deixa eu ver. Em grego, né? Lá o portal, as meninas falando, então, através do portal. E a Deus acolheu. Peraí, já acho, já, gente, porque só fiquei com vontade de achar aqui. Vamos lá, interrogarei. Tu, porém, escuta as palavras. Aqui ele traduz assim, ó, é necessário que tu experimente tudo, tanto o ânimo intrépido da verdade bem redonda, como as aparências dos mortais. Broton doxai. Aletem eu Kikleos. Aletes, verdade, e Kikleos bem redondo. Eu é bom, né? E Kikleos, redondo. E, por outro lado, as Brotondoxai. Broton. Então, por um lado, existe a verdade bem redonda, a letéia, e do outro lado, as opiniões portais, as Brotondoxai. Doxa, eu falei isso para vocês, né? Doxa é opinião. Então, vocês lembram lá do texto do Hegel? Não existe opinião filosófica. Doxa é o contrário de episteme, de ciência. Doxa é o contrário de aletheia. Então, o que ela diz aqui? Existe a verdade bem redonda
o âmago inabalável da verdade redonda, e, por outro lado, as verdades humanas, Broton, Doxai, as as opiniões. No entanto, ela diz essa frase que dá problema: "Também tudo isto aprenderás", então você vai aprender a verdade bem redonda, mas também as aparências. Como as aparências deviam validamente ser tudo por tudo atravessando. As dokimoses, do contas, né, como é que as aparências devem ser validadas por essa verdade, nesse sentido. E aí ele continua, mas agora já citado por um outro autor, e também já tem parece que tem um corte, parece aí a gente parece que tem um outro texto. "Pois eu te direi, e tu recebe a palavra que ouvistes. Os únicos caminhos de inquérito que são a pensar", 2 caminhos a pensar, ela já acabou de dizer que tinham 2 caminhos, só que ela disse que tinha um âmago inabelado bem redondo, na verdade bem redondo, e as opiniões mortais. E as opiniões mortais, Proton, Doxai, elas devem ser validadas. Só que depois ela diz de novo: "Eu te direi e tu recebe a palavra que ouviste. Os únicos caminhos de inquérito que são a pensar. O primeiro caminho, que é e portanto, que não é que é e que portanto não é não ser, que é e não é não ser, e de persuasão é caminho, pois a verdade acompanha, e persuasão é peitó, também é uma divindade. O outro, que não é e portanto que é preciso não ser. Este então eu te digo, é atalho de todo incrível, pois nem conhecerias o que não é, pois não é exequível, nem o dirias. Tem 2 caminhos, tem o caminho da verdade que é seguido pela persuasão, pela peitó, o que também é um problema, porque persuasão é um âmbito político, né, você persuade alguém, não necessariamente da verdade, mas de uma opinião. Aqui a persuasão vai junto com a verdade. E do outro lado, você tem o caminho que você não pode seguir, que é o caminho do não ser. Então você tem 2 caminhos, o ser e o não ser. E o não ser é um caminho velado, é um caminho que você não vai poder, caminhar, porque aí vem a outra frase que é muito importante, pois o mesmo é pensar e, portanto, ser. Em grego, to gerator noien, estin te einai. O noien, o ser, o pensar, é o ser. Então, o mesmo é pensar e, portanto, ser. Né? Então, essa ideia também de que o pensar e ser são uma coisa só é um problema para o poema de Parmênides, para a leitura que vai se fazer também do poema de Parmênides, a partir de uma leitura platonizante. Só que não é a leitura que o Heidegger vai fazer, essa leitura platonizante, que causa vários problemas, porque na leitura platonizante você tem a verdade, são as ideias, e as coisas mortais, que participam das ideias, mas são falsas. São falsas, são aparências. É isso que está acontecendo aqui. Se for isso, o poema é cheio de questões insolúveis, inclusive porque ele chegou para nós por pedaços, né? Tem esse outro trecho também do Simplício, que é bem interessante. Necessário é o dizer e o pensar que o ente é, pois é ser. E nada não é. Isto eu te mando considerar. Pois primeiro desta via de inquérito eu te afasto. Mas depois daquela outra em que mortais, brotói, que nada sabem, erram, duplas cabeças. Por que duplas cabeças? Porque acham que é isso, acham que é aquilo. Pois o imediato em seus peitos dirige errante pensamento e são levados como surdos e cegos, perplexas e indecisas massas, para os quais ser e não ser é reputado o mesmo e não o mesmo, e de tudo é reversível o caminho. Se você segue esse caminho, eu não sei o que é e o que não é. Então, esse poema do Parmênides, que eu falei também já naquele videozinho para vocês, é exatamente esse poema que vai ser objeto do curso de Heidegger, e nos anos 40, chamado Parmênides. E aí, se a gente se lembrar um pouco do que a gente viu aula passada, né, o que o Heidegger fala que é superar a metafísica, o que o Carnap fala que é superar a metafísica, ou o que os homens do Círculo de Viena falam que é superar a metafísica. Para um autor como Carnap, que vai pensar a filosofia como método, voltar ao poema de Parmênides é um arcaísmo.
ou se vocês estiverem fazendo aquele exercício ainda, é um mero dado de erudição. Para que eu vou ler Parmênides? Isso não é filosofia, porque nada dali interessa para as questões da ciência contemporânea. E o que o Heidegger vai dizer? Superar a metafísica é exatamente tentar reverter, voltar a metafísica às suas próprias perguntas. Portanto, é inverter esse polo da história, talvez, ou do tempo, e voltar-se a esse terreno primeiro. É perguntar, portanto, o que era a verdade para Parmênides, o que era a verdade para Heráclito, quem era a deusa, quem é essa deusa da verdade, e fazer esse curso de Parmênides, né, fazer esse percurso pelo poema de Parmênides, não por um historicismo ou por uma erudição, mas por uma questão filosófica, para pensar exatamente, e isso que a gente vai ver no próximo texto do Heidegger, antes desse pensamento que é o pensamento moderno, que é o pensamento da dominação. As coisas são agarradas pela ciência, a ciência domina as coisas e vai para além dessas coisas. Ela passa por cima desses objetos e ele torna esses objetos entes que possuem características, que possuem relações, mas perde exatamente essa pergunta da deusa: o que é o ser e o que é o não ser. Então, essa questão que o Parmênides põe vai interessar ao Heidegger, isso nos anos 40, não por apenas um dado de erudição, mas por uma questão que, para ele, é essencial para mover o próprio pensamento filosófico para um outro lugar que não aquele do Carnap, que é mover o pensamento filosófico para o campo do método. Inclusive, vários trechos desse texto que a gente vai ler do Parmênides, a gente vai ler só a introdução, tá? Mas eu até indico bastante o livro. O livro é bem repetitivo, porque, como eles são aulas transcritas, né? Então, você vai recapitulando, né? Tipo a minha transcrição de aula aqui. Recapitulando, recapitula, volta, fala tudo mais ou menos de novo, tal. Mas a gente vai ler a introdução exatamente porque a introdução põe essa questão. Por que voltar ao poema de Parmênides dos anos 40, do século XX? Qual é o foco? Qual é a questão? E para o Heidegger é uma questão filosófica contemporânea, não é uma questão filosófica, filológica, ou de filosofia da história, ou história da filosofia, uma questão de erudição. Inclusive, ele tem uma parte que ele fala, não é uma questão de tradução, não é traduzir melhor ou pior, não é uma questão de falar de tradução, é uma questão de filosofia. É pensar o que, nessa língua grega, se pensava quando se falava verdade, nesse sentido. Não é pensar exatamente, essa tradução é melhor do que a outra. É exatamente trazer para dentro do poema de Parmênides esse ressoar da língua grega. E só completando um pouco essa questão do Heráclito e Parmênides, eu não vou entrar no texto do Heidegger agora, porque vocês vão ler para a próxima aula, e não é muito longo também. É desse jeito aqui, o velado, o desvelado, é o modo como ele escreve. Mas não é um texto muito complicado, eu acho. Esse do Heráclito é um pouco mais. E meu grego é horrível, tá, gente? Desculpa, realmente não sei, fica tudo meio estranhão, mas tudo bem, né? Também eu não sei, também ninguém fala grego antigo aqui, né? Quer dizer, não sei se vocês falam, né? Mas assim, a gente não fala grego antigo, a gente fala grego moderno. Bom, mas enfim, isso é só uma questão, só para vocês não ficarem assustados depois das pronúncias. Mas assim, como o Heráclito e Parmênides, para o Heidegger, são autores mais próximos. Então, eles não são aquilo que a tradição separou. Ele quer exatamente ver onde esses autores, que ele chama de autores originários ou autores dos princípios, eles falam dessa physis. Ele fala que existem 3 pensadores originários, Heidegger: Parmênides, Heráclito e Anaximandro. Esses são aqueles que colocaram aquilo que se deveria pensar. Então, ele vai fazer essa construção no texto que a gente vai ler a aula que vem. E aí ele vai colocar várias questões. Por que ler Parmênides dos anos 40? De que deusa? Quem é essa deusa que Parmênides chama a baila?
O que essa deusa põe para nós, do ponto de vista da filosofia? Que tipo de verdade, que aletheia bem redonda, que verdade bem redonda é essa que é evocada por esse poema? São um pouco as questões que a gente vai ver nas próximas aulas. Só falando também das próximas aulas, agora a gente vai fazer um pouco esse adiantamento de filosofia contemporânea, tá? Mas mais para colocar vocês nesse debate, tá? Para vocês entenderem um pouco. Qual que é a minha questão? Vejam como Heidegger trabalha as questões de história. Ele vai para os filósofos gregos. Ele sabe grego, ele vai fuçar na língua grega, ele vai afundar nesses textos gregos. A gente vai ver depois, por outro lado, como autores da tradição analítica, do empirismo lógico, ou depois do pragmatismo americano, trabalham a mesma questão. Trabalham a questão da história, por exemplo. É muito diferente. É como se nós estivéssemos falando de coisas que, ao se chamarem filosofia, são absolutamente distintas. Elas têm apenas, de próximo, apenas um nome, filosofia, nesse momento. Inclusive, falei para vocês que o Carnap tem um texto em que ele pega um desses textos do Heidegger, não é esse, são textos mais antigos, e simplesmente desmonta, dizendo que se é para desarquivelar a presença do velamento, tal, se é para você ficar trocando as palavras de lugar, sem dizer qual o pacote de, de compromissos que essa palavra carrega, o que essa palavra remete, ao que essa palavra remete, você pode falar o que você quiser, porque o que você está falando não é nem verdadeiro nem falso, não é. É o pseudo-enunciado. É apenas um enunciado mal construído, porque apesar de gramaticalmente correto, eu não sei que pacotes de significados cada uma das palavras carrega. Eu não sei ao que essas palavras se referem, portanto, eu não sou sequer capaz de verificar se esses enunciados são ou não verdadeiros ou falsos, porque eles não são enunciados, né? Enfim. É um pouco o que o Carnap fala nesse texto, em que ele destrói, vamos dizer assim, o pensamento, um dos textos do Heidegger. Vocês têm algumas, várias questões, todas as questões do mundo? Vocês viram o vídeo? Tem outros vídeos de metafísica, quer dizer, vídeos não, tem um, eu posso colocar para vocês, mas é o slide de metafísica que fala um pouquinho mais do poema de Parmênides, mas não é necessário, só se vocês tiverem algum interesse específico nisso. Alguém tem alguma questão heideggeriana? Alguém já estudou grego aqui, um pouquinho? Eu não estudei, tá? Então... Nunca, professora. mas é legal. Aqui na filosofia tem vários cursos, se vocês quiserem fazer. E na letras também, né? Então, na letras tem várias pessoas que trabalham com tradução. Aquilo que eu falei no começo do curso, né? O que faz o filósofo? O que faz o formado em filosofia? Que pode não ser um filósofo, ele pode ser um técnico, ele pode fazer, por exemplo, trabalhar com traduções. Traduções que tentam dar para o estudante um bom instrumental de trabalho. Muita gente na universidade, muitos grupos de pesquisa trabalham com isso. Com traduções mais refinadas, com traduções cada vez mais com aportes de comentário, porque é aquilo que eu falei lá quando eu falei do Kant, né? Tradução envelhece. Em que sentido? As pesquisas vão continuando, por exemplo, a gente vai estudando Heidegger, vai vindo as palavras, aí se traduzia Físis por natureza. Hoje em dia não se traduz mais. Você vai problematizando essa própria tradução, né? Você vai criando atritos. Né? Então, ou se você quiser traduzir por natureza, você pode traduzir e fazer uma nota. Então, é um dos trabalhos, não exatamente do filósofo, né? Mas do filólogo ou do especialista em filosofia. Muita gente trabalha com isso na filosofia. Formados em filosofia vão trabalhar com isso, né? Trabalhar com editoras, inclusive na própria universidade, né?
Nem todo mundo, e eu acho que essa distinção é um pouco difícil de fazer, né, nem todo mundo é filósofo, né, nesse sentido de ter o pensamento próprio, né, de ter o seu próprio pensamento. Às vezes as pessoas são comentadoras de outros filósofos, né, e na verdade num certo nível de comentador todos os filósofos trabalham, né, vocês estão vendo aqui o Heidegger e tal, enfim. Vocês têm alguma questão? Então voltando também um pouco aqui às nossas construção, né, do final do semestre. Dia 14 então aquela provinha, né, e tô lá comentando os fóruns, né, já estou me adiantando ali. Desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasada. Aquela provinha que você já passou, não é isso? Isso, Isso, tá. E aí a gente vai ficar naquele combinado, né? Porque eu já fiz no final de semana, a gente escolhe 2 de 4, certo? Isso, Tá, já tá lá. eu vou colocar lá então isso também, para não ficar, né, aquelas coisas que a gente combina e esquece, né. Por favor, tá? Que eu já dei por concluída essa Não, etapa. tranquilo, tranquilo. E Obrigada. aí vou depois, espera aí que eu tenho alguma mensagem aqui. Vocês podem escolher 2 então, foi uma coisa que as pessoas pediram, é. Tudo bem, pode fazer as 4, pode escolher 2, gente. Ah, tá bom, Raíssa, melhor ainda, ou quem fez tudo tem um bônus, né. É, na verdade era, mas a gente discutiu na aula e eu fiquei um pouco assim: "Ah, então se vocês acharem melhor fazer só 2, mas se vocês fizeram as 4 já tá bom gente, melhor ainda". Inclusive porque eu vou suprimir o último exercício, né, porque esse semestre ficou um semestre muito curto, né. Isso, para fazer tudo para me ajudar com os testes, você vai ver, né. Vocês vão ver depois, eu vou mandar o livro para vocês, tá, assim, não tá pronto, tá, assim, mais ou menos pronto. Já dá para ler, eu imagino, tá, muito por conta do coautor, que é o Yuri, que foi, na verdade, aluno desse curso, depois ele foi monitor umas 2, 3 vezes desse curso, e aí ele virou o meu coautor, né. A gente fez junto o curso, inclusive ele ajudou a elaborar outros exercícios e ele arruma todo o texto, né, porque a gente vai falando, fala um monte de bobagem, ele tira as bobagens, dá um jeito e completa. Então o texto já está bem mais completo. Mas, assim, algumas aulas, essa de hoje mais no texto, que eu acho que é a aula mais difícil e a mais filosófica é aquela que vai no texto. Mas a maioria das aulas eu escrevo, então também não é nem tão estranho, vocês vão achar assim: "Nossa, a mulher repete a mesma coisa toda a aula", então vocês vão perceber que muitas coisas são bem parecidas com o que eu falei nas aulas de vocês, outras coisas não, né. Mas eu acho que a aula que é mais rica, e aquela que é mais difícil para nós professores, é essa que vai para o texto, assim, né, que vai tirar do texto os elementos. Então, gente, não sei se vocês têm alguma questão, mais alguma coisa. A aula que vem, então, eu posso deixar para vocês lá o slidezinho sobre o Parmênides de novo, e a gente vai para aquele texto, a introdução do Parmênides do Heidegger, tá? Aí depois a gente segue, né, pro texto do Quine, que vocês vão ver que, de repente vocês vão se acostumando com essa linguagem meio heideggeriana, Parmênides, Dirac, aí pá, você está em outro planeta, vocês vão estar em outro planeta completamente diferente, em outro mundo. Aí a gente volta pro Porchat, que é um filósofo brasileiro, que vai comentar um pouco o sextus empírico, então volta um pouco para o grego, mas é outro planeta também. E a gente termina numa que é meio uma aula de fechamento que eu costumo fazer, falando exatamente dessa tradição toda que a gente está vendo até agora, qual é o grande ponto de virada atualmente, né, dessa crise do cânone. A gente faz qual é não, como eu falei para vocês, eu vou pegar um tópico dessa crise do cânone, que é uma autora feminista, tá, isso tem um pouco a ver com o método também, né, essa questão do você ser estrutural, você ficar próximo do estruturalismo, porque não sou dizer que eu sou, eu tenho muitas dificuldades de apresentar grandes panoramas. Tudo para mim tem que estar em um texto, e a gente tem que sempre ler esse texto de forma mais aprofundada. Então o que eu fiz no curso foi muito escolher textos específicos que mais ou menos criam um panorama, né. Mas é claro que é bastante furado, vocês depois vão perceber que isso aqui vai para um outro universo.
E se vocês gostaram do Heidegger, nós temos professores heideggerianos de verdade no departamento, para dar continuidade aos estudos, se vocês gostaram dessa pegada heideggeriana. Eu não sou heideggeriana, eu trabalho mais com teoria crítica, que inclusive são extremamente críticos ao próprio Heidegger, mas... Então, gente, vou baixar aqui, ó. As aulas estão todas lá, tá? Já foram colocadas, e eu vou parar de gravar.